dia 15 de agosto, meu aniversário de 74 anos. Eu segurei o telefone nas mãos até às 6 da tarde. Esperei até doer, até o silêncio virar uma coisa física, pesada, que esmaga o peito. Meu filho não ligou, nem uma mensagem, nem um feliz aniversário, mãe. E pela primeira vez na vida, sentada naquela varanda vazia, eu olhei para o céu e pensei: será que Deus também esqueceu de mim? Meu nome é Elza Rodrigues da Silva. Tenho 74 anos. Moro numa casa simples em Madureira, zona norte do Rio. Sou viúva há 8 anos. Congrego na Igreja Assembleia de Deus do bairro, onde fui intercessora por mais de 20 anos. E durante muito tempo, achei que tinha perdido não só meu marido, mas também a voz de Deus. Tem gente que envelhece cercado de netos, de almoços de domingo, de risadas. Eu envelheci cercada de silêncio. O tipo de silêncio que grita dentro da gente, que faz você se perguntar se ainda vale a pena acordar no dia seguinte, se alguém ainda lembra que você respira. Mas o que aconteceu naquela madrugada de chuva, 3 dias depois do meu aniversário esquecido, com o radinho velho tocando sozinho no meio da escuridão, isso mudou tudo. E eu preciso te contar. Porque se você está assistindo isso agora, talvez você também esteja esperando uma ligação que não vem. Talvez você também esteja achando que Deus desligou o telefone. Mas antes de continuarmos, eu quero saber: de onde você está assistindo este vídeo? Comente aqui embaixo. Queremos levar a palavra de Deus a mais pessoas ao redor do mundo. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas despertem para a verdade de que Deus nunca, nunca mesmo abandona quem o busca. Minha casa sempre foi pequena. 2 quartos, uma sala que vira cozinha, uma varanda estreita que dá para a rua. Nada de luxo, mas era minha, era nossa. Minha e do Sebastião, meu marido. Depois que ele partiu, a casa ficou do mesmo tamanho, mas pareceu enorme. Sabe quando o silêncio ocupa mais espaço do que os móveis? É isso. A varanda virou meu lugar. Eu sentava ali toda a tarde, numa cadeira de plástico branca que já estava meio amarelada pelo sol. Dali eu via o movimento da rua, as crianças voltando da escola, o padeiro passando com o carrinho, as irmãs da igreja indo para o culto das 7, a vida acontecendo, só que não dentro de mim. No canto da sala, encostado na parede, ficava o radinho, um Philco antigo, daqueles de madeira escura, com o botão redondo que a gente girava para sintonizar. Sebastião adorava aquele rádio. Todo domingo de manhã, ele ligava para ouvir o programa evangélico da Rádio Copacabana. A gente tomava café juntos ouvindo hinos. Ele cantarolava baixinho. Eu sorria. Depois que ele morreu, eu nunca mais liguei aquele rádio. Não sei explicar direito. Talvez fosse medo. Medo de ouvir um hino e desabar. Medo de sentir a falta dele ainda mais fundo. Então o radinho ficou ali, desligado, empoeirado, como se fosse um monumento ao que a gente foi um dia. A Bíblia ficava na mesinha ao lado, sempre aberta, às vezes em Salmos, às vezes em Isaías. Eu lia, mas confesso que tinha dias que eu só passava os olhos nas palavras sem sentir nada, como se tivesse uma película entre mim e Deus. Eu orava, mas parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam. Madureira é um bairro barulhento. Tem o som dos ônibus, das lojas com música alta, do mercado na esquina, da igreja tocando os hinos no culto de domingo. Dali de casa, eu ouvia tudo. A vida pulsava lá fora, e eu aqui dentro, parada no tempo. Tem uma coisa estranha na solidão de quem envelhece. As pessoas acham que é só a falta de companhia, mas não é. É a sensação de que você virou invisível, que o mundo continua girando, mas você já não faz mais parte dele. Eu via as irmãs da igreja passarem apressadas. Elas acenavam, sorriam, mas ninguém parava. Ninguém subia os 3 degraus da minha varanda para sentar comigo. E eu entendia. Elas tinham filhos, netos, trabalho, casa para cuidar. Eu era só a irmã Elza, a viúva, a intercessora aposentada. Depois que meu filho Rodrigo parou de ligar, a casa ficou ainda mais pesada. Ele mora em São Paulo. Arrumou um emprego bom, casou, teve 2 filhos. No começo, ele ligava todo domingo. Depois passou a ser de 15 em 15 dias. Depois, uma vez por mês. Depois, nada. Eu sei que a vida dele é corrida. Eu sei que ele deve estar cansado. Mas tem hora que eu olhava para o telefone e pensava: será que eu sou um peso para ele? Será que ele me esqueceu de propósito?
E foi aí que começou a entrar aquele pensamento na minha cabeça. Aquele pensamento que eu nunca imaginei que teria. Se até meu próprio filho se esqueceu de mim, será que Deus também não se cansou? Será que eu não virei um peso até para ele? Eu sei que parece blasfêmia. Eu sei que a Bíblia diz que Deus não esquece de ninguém. Mas você já sentiu isso? Aquele momento em que a fé parece uma palavra bonita, mas vazia? Mas o silêncio dentro de mim era muito mais pesado do que qualquer barulho lá fora. Sabe o que é pior do que se sentir abandonada? É sentir raiva por se sentir assim. Porque cristão não pode sentir raiva, não é? Cristão tem que ter fé, tem que ser forte, tem que agradecer em tudo. Mas eu olhava para o telefone mudo e sentia uma coisa queimando no peito. Uma coisa feia, uma coisa que eu tinha vergonha de nomear. Eu sentia a raiva do meu filho. Ali, falei. A intercessora, a mulher que orou por tanta gente, que jejuou, que ficou de madrugada clamando por almas, sentia a raiva do próprio filho. E junto com a raiva vinha a culpa. Porque mãe não pode sentir raiva de filho, né? Mãe tem que entender, tem que perdoar, tem que esperar. Mas até quando? Eu lembrava de todas as vezes que acordei de madrugada quando ele era bebê. Todas as febres que eu curei com oração e com pressa. Todas as contas que eu paguei lavando roupa dos outros depois que o Sebastião morreu. Eu dei tudo, tudo. E agora ele não conseguia pegar o telefone para me dar 5 minutos? E se eu dissesse que houve dias em que até orar parecia inútil? Eu tentava. Juro que tentava. Eu abria a Bíblia, lia um salmo, começava a orar, mas as palavras saíam secas, sem vida, como se eu estivesse recitando uma receita de bolo. Senhor, eu te agradeço. Agradecer por quê? Por estar sozinha? Por ter sido esquecida? Senhor, eu te louvo. Louvar como, se eu mal consigo levantar da cama? Tem um versículo que eu decorei a vida inteira. Salmos 27, 10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu recitava esse versículo para as irmãs da igreja quando elas vinham com os problemas delas. Eu falava com tanta convicção. Mas agora, sozinha naquela varanda, aquele versículo parecia mentira. Por que se Deus me acolhe? Por que eu me sinto tão sozinha? Eu comecei a evitar a igreja. Não todas as vezes, mas algumas. Eu inventava que estava com dor na perna, que o joelho estava ruim, que estava resfriada. A verdade? Eu não aguentava ver aquelas famílias felizes, os pais com os filhos, as avós cercadas de netos, as rodas de oração onde todo mundo testemunhava a bênção, e eu ali, com o testemunho de que Deus tinha me esquecido. A pastora Ana Paula percebeu. Ela veio aqui em casa uma vez. Sentou comigo na varanda. Perguntou se estava tudo bem. Eu sorri. Disse que sim. Disse que era só o cansaço da idade. Ela orou comigo. Uma oração bonita, cheia de fé, cheia de promessas. Mas quando ela foi embora, eu continuei vazia. Teve uma noite que eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto até às 3 da manhã. O silêncio era tão alto que doía nos ouvidos, e eu comecei a pensar coisas que nunca pensei. Coisas perigosas. Tipo, será que vale a pena continuar? Será que alguém ia sentir minha falta se eu não acordasse amanhã? Eu sei que é pecado pensar assim. Eu sei. Mas a solidão faz a gente pensar cada coisa. E o pior é que eu olhava para as outras viúvas da igreja e elas pareciam tão bem. A irmã Marta, viúva há 15 anos, sempre sorrindo. A irmã Cecília, que perdeu o marido e ainda criou 4 filhos sozinha, sempre com um testemunho de vitória. Por que eu não conseguia ser assim? Por que a fé delas parecia tão sólida e a minha tão rachada? Eu comecei a achar que o problema era eu, que eu não era boa o suficiente, que Deus se afastou de mim porque eu não tinha fé suficiente, porque eu não orava suficiente, porque eu não era suficiente. E foi aí que veio o dia do meu aniversário, 15 de agosto. Eu acordei cedo, arrumei a casa, passei um cafezinho, sentei na varanda com o telefone do lado e esperei. Esperei o dia inteiro. O sol subiu. O sol desceu. O telefone continuou mudo. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Quando deu 6 da tarde, eu olhei para o céu e falei em voz alta, sozinha ali na varanda. Senhor, o Senhor também esqueceu de mim? E o céu não respondeu, porque o pior ainda não tinha acontecido. Eu olhei para a foto dele na parede. Rodrigo, 7 anos de idade, sorriso banguela, segurando um carrinho de bombeiro que o pai tinha dado no Natal. A foto estava emoldurada num quadro simples de madeira. Eu passava pano nela toda semana,
Mas naquele dia, depois do meu aniversário esquecido, eu fiquei parada na frente daquela foto e chorei. Ele era tão pequeno naquela época, tão grudado em mim. Toda noite, antes de dormir, ele vinha para o meu quarto com o travesseirinho embaixo do braço e pedia para eu orar com ele. Ele fechava os olhinhos apertados, juntava as mãozinhas e repetia comigo: Senhor Jesus, obrigado pelo papai, pela mamãe, pela comida e pela escola. Protege a gente essa noite. Amém. Depois da oração, ele me abraçava forte e falava: Mãe, eu vou cuidar da senhora quando a senhora ficar velhinha, tá bom? Eu sorria. Passava a mão no cabelo dele. Tá bom, meu filho, tá bom. Ele falava isso toda noite, como se fosse uma promessa sagrada. E eu acreditava. Eu realmente acreditava que quando eu ficasse velhinha, ele estaria ali, do meu lado, cuidando de mim como eu cuidei dele. Quando o Sebastião morreu, Rodrigo tinha 15 anos. Foi duro para ele. Para o menino que dormia agarrado no pai, que aprendeu a consertar torneira vendo o pai trabalhar, que ouvia hino no rádio todo domingo de manhã junto com a gente. Ele ficou quieto, parou de sorrir, parou de conversar. Eu tentava puxar assunto, mas ele sempre dava uma desculpa para ir para o quarto. Eu me lembro de uma noite, uns 2 meses depois do enterro, eu escutei um choro abafado vindo do quarto dele. Bati na porta. Ele não respondeu. Eu entrei mesmo assim. Ele estava sentado na cama, com a Bíblia do pai aberta no colo, chorando sem fazer barulho. Eu sentei do lado dele. Não falei nada, só fiquei ali. Depois de uns minutos, ele falou com a voz trêmula: Mãe, por que Deus levou o pai? E eu não sabia o que responder. Eu não sabia. Eu só abracei ele e deixei ele chorar no meu ombro. A gente ficou assim até ele dormir. Depois daquilo, Rodrigo mudou. Ele cresceu rápido, ficou sério, começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Terminou o ensino médio, prestou concurso, passou, foi para São Paulo, e eu fiquei feliz por ele. Juro que fiquei. Eu queria que ele tivesse uma vida melhor que a minha, que ele não precisasse lavar roupa dos outros para sobreviver. Mas quando ele foi embora, levou um pedaço de mim junto. No começo, ele ligava toda semana, contava da vida dele, do emprego, da namorada. Eu ficava feliz de ouvir a voz dele. Parecia que ele estava perto, mas com o tempo, as ligações foram ficando mais raras. Ele casou, teve os filhos, e eu virei a avó de foto de WhatsApp. A avó que recebe mensagem de Feliz Dia das Mães com figurinha pronta. Eu não culpo ele. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que São Paulo é longe. Eu sei que ele tem as contas dele para pagar, os filhos dele para criar. Mas tem hora que eu lembro daquele menino de 7 anos dizendo: Mãe, eu vou cuidar da senhora quando a senhora ficar velhinha, tá bom? E eu olho para a foto dele na parede. E me pergunto, onde foi que eu errei? 3 dias depois do meu aniversário, eu acordei com uma dor no peito. Não era dor física, era pior. Era aquele tipo de dor que aperta a garganta e não deixa você respirar direito. Eu me arrastei até a cozinha, fiz um café fraco, sentei na varanda e olhei para o telefone de novo. Eu pensei, talvez hoje ele ligue. Talvez ele tenha esquecido a data, mas vai ligar hoje para pedir desculpa. Eu esperei a manhã inteira. Nada. À tarde, resolvi ligar eu mesma. Pela primeira vez em meses, eu disquei o número dele. Chamou. 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 Caixa postal. Oi, aqui é o Rodrigo. Não posso atender agora. Deixe seu recado. Eu desliguei. Não deixei recado. O que eu ia falar? Oi, filho. É sua mãe. Aquela que você esqueceu que existe. Eu tentei de novo 1 hora depois. Caixa postal. Tentei de noite. Caixa postal. No dia seguinte, tentei de novo. Dessa vez, alguém atendeu. Mas não era ele. Era a voz da minha nora, Patrícia. Ela falou rápido, meio sem paciência. Alô? Oi, Patrícia. É a Elza. Eu queria falar com o Rodrigo. Ah, sogra. Ele não tá. Saiu com os meninos. Ah, tá. Você pode pedir para ele me ligar depois? Silêncio do outro lado. Depois ela falou: Tá, eu falo com ele. E desligou. Ele nunca ligou de volta. Eu fiquei ali, sentada na varanda, com o telefone na mão, sentindo aquela sensação horrível de ser um peso, de ser um incômodo, de ser aquela mãe chata que fica ligando e atrapalhando a vida do filho. E foi nesse momento que a raiva voltou. Mas dessa vez veio acompanhada de outra coisa. Vergonha. Vergonha de mim mesma. Vergonha de estar ali, velha, sozinha, esperando migalhas de atenção. Eu olhei para o espelho da sala e vi uma mulher que eu não reconhecia. Cabelo grisalho,
rugas fundas, ombros caídos, e aquele olhar de quem desistiu. Eu me lembrei das irmãs da igreja, da irmã Marta com os netos sempre por perto, da irmã Cecília com os filhos que vêm todo domingo almoçar com ela, e eu ali, invisível, esquecida, descartada. E aí veio o pensamento mais perigoso de todos, o pensamento que eu nunca imaginei que teria. Será que Deus também me descartou? Eu sei que a Bíblia diz que Deus não abandona ninguém. Eu sei que Hebreus 13:5 diz: não te deixarei, nem te desampararei. Eu preguei isso a vida inteira. Eu orei com pessoas que estavam passando por abandono. Eu dei testemunho da fidelidade de Deus. Mas agora, sozinha naquela casa silenciosa, aquele versículo parecia uma promessa para todo mundo, menos para mim. Eu comecei a repassar minha vida inteira. Será que eu piquei tanto assim? Será que eu falhei em algo e não percebi? Eu servi a Deus por mais de 50 anos. Eu fui fiel. Eu dei o dízimo mesmo quando não tinha dinheiro para comer direito. Eu jejuei. Eu orei de madrugada. Eu visitei os doentes. Eu lavei os pés das irmãs em retiro. Eu fiz tudo o que um servo de Deus deveria fazer. Então por que ele permitiu que eu chegasse até aqui, velha, sozinha, esquecida, invisível? Teve uma noite que eu não consegui mais segurar. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, e comecei a falar com Deus em voz alta. Mas não era oração, era desabafo, era grito, era acusação. Senhor, o Senhor está vendo isso? O Senhor está vendo que eu estou aqui sozinha? Que meu filho não liga mais? Que ninguém mais se importa? O Senhor prometeu que não ia me abandonar, mas cadê o Senhor? Cadê? Eu esperei, como se Deus fosse me responder ali, naquele momento. Como se uma voz fosse sair do teto e dizer: Elsa, eu estou aqui. Mas não veio nada, só o silêncio, aquele silêncio pesado, aquele silêncio que parecia confirmar tudo o que eu estava pensando, que eu realmente tinha sido abandonada, que Deus tinha cansado de mim também. Eu me levantei da cama, fui até a sala, olhei para a Bíblia aberta em cima da mesinha, olhei para o radinho desligado no canto, olhei para a foto do Rodrigo criança na parede e senti um vazio tão grande que eu achei que ia me engolir inteira. Eu voltei para a varanda, sentei naquela cadeira de plástico branca e pela primeira vez em mais de 50 anos de caminhada com Deus, eu pensei, será que valeu a pena? E foi aí que até Deus pareceu em silêncio. Eu fiquei ali, na escuridão, ouvindo o barulho distante da rua, os carros passando, as vozes dos vizinhos, a vida acontecendo lá fora, e eu ali, parada, morta por dentro. Mas naquela madrugada, algo impossível aconteceu. Era madrugada, 3:30 da manhã. Eu sei porque olhei para o relógio da parede quando acordei. Estava chovendo. Não era aquela chuva fina, era chuva grossa, daquelas que fazem barulho no telhado e deixam a noite ainda mais escura. Eu não sei por que acordei. Não foi barulho. Não foi sonho. Foi como se alguém tivesse me cutucado e dito: acorda. Eu abri os olhos, o coração batendo rápido, e fiquei ali deitada tentando entender o que tinha me acordado. E foi aí que eu ouvi um hino, baixinho, vindo da sala. Eu gelei. Pensei que estava ouvindo coisas, que a solidão tinha finalmente me enlouquecido. Mas o hino continuava, suave, distante, como se estivesse vindo de longe, mas ao mesmo tempo perto. Eu me levantei devagar. O coração agora batendo tão forte que eu sentia nas têmporas. Fui até a porta do quarto. A sala estava escura. Só a luz fraca do poste da rua entrando pela janela. E lá, no canto, o radinho. O radinho estava tocando. Eu parei na porta, as pernas tremendo, porque aquele radinho estava desligado há 8 anos. Eu nunca mais tinha tocado nele. E agora ele estava lá, tocando um hino que eu conhecia de cor. Porque ele vive. Eu fiquei paralisada, meio com medo, meio achando que estava sonhando. Mas a chuva continuava caindo lá fora. O hino continuava tocando. E eu continuava acordada. Eu me aproximei devagar. O radinho estava na mesma posição de sempre, encostado na parede, empoeirado, mas o som saía dele, claro, real, como se alguém tivesse ligado. Eu estendi a mão, toquei no botão. Estava na posição de desligado, mas o som continuava. Eu girei o botão. Nada mudou. O hino continuava, suave, firme, como se estivesse tocando só para mim. E foi ali, de pé, na frente daquele radinho velho, no meio da madrugada chuvosa, que eu comecei a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de
alívio, como se alguma coisa dentro de mim que estava presa há muito tempo finalmente tivesse se soltado. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando o hino terminou, o radinho ficou em silêncio. Eu olhei para ele, esperei. Não tocou mais nada. Eu girei o botão de novo. Nada. Como se nunca tivesse tocado. Eu voltei para o quarto, deitei, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, sentindo o coração ainda acelerado, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando o dia clareou, eu me levantei e fui até a varanda. A chuva tinha passado, a rua estava molhada, o céu ainda estava cinza. E foi quando eu vi um papel branco dobrado embaixo da porta. Eu me abaixei, peguei. Era um bilhete, escrito à mão, com letra meio torta. Irmã Elsa, minha mãe está doente. Estou com medo. A senhora poderia orar por nós? Seu vizinho, Cláudio. Eu li o bilhete 3 vezes. Cláudio, o rapaz que morava 2 casas para baixo. Eu via ele às vezes. Ele sempre acenava, sempre educado. Mas a gente nunca tinha conversado direito. Eu segurei aquele papel. E pela primeira vez em meses, eu senti alguma coisa além de vazio. Eu senti propósito. Alguém precisava de mim. Alguém lembrou de mim. Alguém achou que minha oração ainda valia alguma coisa. Eu olhei para o céu cinza. E murmurei. O Senhor ainda fala. Até quando a gente esquece de escutar. Porque naquela madrugada, Deus não falou com palavras. Ele falou com um radinho velho que tocou sozinho. Ele falou com um bilhete de um vizinho que eu mal conhecia. Ele falou no silêncio, no improvável, no impossível. E eu segurei aquele papel e entendi que Deus nunca tinha desligado o telefone. Eu é que tinha parado de atender. Eu fiquei parada na varanda, segurando aquele bilhete, sentindo algo que eu não sentia há muito tempo. Era como se uma porta que estava trancada por dentro tivesse se aberto de repente. Eu respirei fundo, dobrei o papel com cuidado e falei em voz alta, sozinha ali. Tá bom, Senhor, eu entendi. Eu entrei em casa, fui direto para a sala, me ajoelhei na frente daquela mesinha onde a Bíblia ficava sempre aberta. E pela primeira vez em meses, eu orei de verdade. Não foi aquela oração seca, mecânica, sem vida. Foi oração de quem estava voltando para casa depois de muito tempo perdida. Senhor, eu peço perdão. Perdão por achar que o Senhor tinha me abandonado. Perdão por parar de escutar. Perdão por achar que minha vida não valia mais nada só porque meu filho não liga. Eu ainda estou aqui, Senhor. E se o Senhor ainda tem algum propósito para mim, eu aceito. Eu oro pela mãe do Cláudio. Eu oro pela saúde dela. Eu oro para que o Senhor mostre para ele que não está sozinho, assim como o Senhor mostrou para mim. Eu fiquei ali de joelhos, chorando, mas dessa vez era choro de limpeza, de alívio, de cura. Eu senti algo que eu não consigo explicar direito. Foi como se uma presença tivesse entrado naquela sala. Não era vento, não era barulho, era só paz. Uma paz que eu não sentia há tanto tempo que até doeu quando chegou. Quando eu levantei, meus joelhos estavam doendo, mas o peito estava leve. Eu olhei para o radinho no canto. Ele continuava desligado, empoeirado. Mas agora eu entendia. Deus não precisava de radinho para falar comigo. Ele só usou aquilo para me chacoalhar, para me acordar, para me mostrar que ele nunca tinha ido embora. Eu peguei um pano, limpei o radinho com cuidado, passei a mão naquela madeira velha e sorri. Pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. Mais tarde, eu desci os 3 degraus da minha varanda e fui até a casa do Cláudio. Bati na porta. Ele abriu com o rosto cansado, olheiras fundas. Quando me viu, ele pareceu surpreso. Irmã Elsa, eu vim orar pela sua mãe. Os olhos dele encheram de lágrimas. Ele abriu a porta. Me levou até o quartinho nos fundos. A mãe dele estava deitada, magrinha, com a respiração pesada. Eu me aproximei, segurei a mão dela e orei. Orei com fé, com autoridade, com a certeza de quem sabe que Deus estava ali, naquela casa, naquele momento. Quando terminei, Cláudio me abraçou e falou com a voz embargada. Obrigado, irmã. A senhora não sabe o quanto isso significa pra gente. Eu olhei para ele e falei, eu sei, filho, eu sei. Voltei para casa com o coração cheio e quando cheguei na varanda, eu olhei para o telefone em cima da mesinha. Ele continuava mudo. Meu filho ainda não tinha ligado. Mas sabe o que mudou? Eu percebi que eu tinha passado tanto tempo esperando que meu filho me validasse, que me fizesse sentir importante, que eu esqueci que minha identidade nunca dependeu dele.
Minha identidade sempre foi de filha, filha de Deus, e um pai de verdade nunca abandona os filhos. Eu abri a Bíblia, procurei o Salmo 27, li o versículo 10 em voz alta. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E dessa vez, eu acreditei. De verdade. Eu liguei o radinho, girei o botão, sintonizei a Rádio Copacabana. E pela primeira vez em 8 anos, eu ouvi aquele programa evangélico de domingo de manhã. As mesmas músicas que eu e o Sebastião ouvíamos juntos. Mas agora eu não estava ouvindo com tristeza. Estava ouvindo com gratidão. Porque Deus não me devolveu meu marido. Não fez meu filho ligar. Não mudou minhas circunstâncias. Mas Ele fez algo muito maior. Ele me devolveu a mim mesma. Ele me lembrou de quem eu sou. Ele me mostrou que eu ainda tenho valor. Que eu ainda tenho propósito. Que eu ainda tenho uma missão enquanto estiver respirando. E sabe o que é mais profundo nisso tudo? Eu passei tanto tempo reclamando do silêncio de Deus. Mas Deus nunca esteve em silêncio. Ele estava falando o tempo todo. Eu é que estava surda. Ele falava no barulho da rua, no canto dos pássaros de manhã, no sorriso da irmã que acenava para mim de longe, no bilhete do vizinho, no radinho que tocou sozinho. Deus estava gritando. Eu é que não queria ouvir. Porque às vezes a gente quer que Deus fale do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera. Mas Deus fala do jeito dele. E o jeito dele é sempre perfeito, sempre no tempo certo, sempre com o propósito certo. Naquela tarde, eu sentei na varanda, tomei meu café, olhei para a rua. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Porque eu tinha entendido uma coisa: solidão não é estar sozinha. Solidão é estar desconectada de quem você realmente é. E eu tinha me reconectado com Deus, comigo mesma, com meu propósito. Mas a lição foi ainda mais profunda do que eu imaginava. A lição mais profunda veio 3 semanas depois. Eu estava na varanda, como sempre, quando o telefone tocou. Eu olhei para a tela. Era o Rodrigo. Meu coração deu um pulo. Mas dessa vez não era aquele pulo de desespero. Era diferente. Eu atendi com calma. Oi, mãe. Oi, filho. Silêncio do outro lado. Depois ele falou com a voz meio embargada. Mãe, eu sei que eu tenho sido um filho ruim. Eu esqueci do seu aniversário. Eu não tenho ligado. Eu não tenho desculpa. Eu só queria pedir perdão. Eu senti as lágrimas vindo, mas não eram lágrimas de mágoa. Eram lágrimas de gratidão. Porque eu percebi uma coisa. Se ele tivesse ligado no dia do meu aniversário, eu não teria passado por tudo o que passei. Eu não teria ouvido o radinho tocar sozinho. Eu não teria recebido o bilhete do Cláudio. Eu não teria entendido que meu valor não depende de quem lembra de mim. Filho, eu te perdoo. E eu te agradeço. Agradecer? Por quê? Porque Deus usou até sua ausência para me ensinar algo que eu precisava aprender. Ele ficou em silêncio. Depois falou. Mãe, eu vou te visitar mês que vem. Eu e as crianças. A gente vai passar um fim de semana aí. Eu sorri. Vai ser bom te ver, filho. Quando desliguei, eu olhei para o céu e falei, obrigada, Senhor. Obrigada por não ter respondido do jeito que eu queria. Obrigada por ter respondido do jeito que eu precisava. Porque é isso. Deus não nos dá o que a gente quer. Ele nos dá o que a gente precisa. E às vezes, o que a gente precisa é passar pelo vale. Porque é no vale que a gente aprende a confiar de verdade. É no vale que a gente para de depender das pessoas e começa a depender dele. Eu voltei para a igreja. A pastora Ana Paula me recebeu com um abraço apertado. Ela perguntou se eu estava bem. Eu sorri e falei, agora estou. Voltei a orar pelos enfermos. Voltei a participar das reuniões de intercessão. Mas agora era diferente. Porque eu não estava mais fazendo aquilo para me sentir importante. Eu estava fazendo porque era minha identidade. Era quem eu era. Serva, intercessora, filha de Deus. E sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a me procurar de novo. Não porque eu mudei, mas porque minha energia mudou. Quando você para de viver na carência, você começa a viver na abundância. E as pessoas sentem isso. A mãe do Cláudio melhorou. Ele veio me contar, com os olhos brilhando. Disse que os médicos não entendiam, que ela tinha voltado a comer, a andar, a sorrir. Ele me abraçou e falou, foi a oração da senhora, irmã Elsa. Eu balancei a cabeça. Não foi minha oração, foi Deus. Sempre foi ele. E o radinho? Ah, o radinho continua na sala.
Eu ligo ele todo domingo de manhã, ouço os hinos e sorrio, porque agora eu entendo que aquele radinho nunca foi só um radinho, era um símbolo, um lembrete de que Deus fala, de que Deus está presente, de que Deus nunca, nunca mesmo abandona quem o busca. Tem um versículo que agora faz mais sentido para mim do que qualquer outro. Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Eu tive o coração quebrantado. Eu tive o espírito oprimido, mas Deus estava perto, o tempo todo. Mesmo quando eu achava que Ele tinha me esquecido, mesmo quando eu achava que eu não valia mais nada, mesmo quando eu duvidei, Deus estava ali. E se você está assistindo isso agora e se identifica com a minha história, eu quero te dizer uma coisa. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. O silêncio de Deus não é ausência. Às vezes, é a forma mais doce de Ele dizer: eu ainda estou aqui. Só estou te ensinando a ouvir de um jeito novo. Talvez você esteja esperando uma ligação que não vem. Talvez você esteja esperando que alguém lembre de você. Talvez você esteja achando que sua vida não tem mais propósito. Mas eu estou aqui para te dizer: Deus não terminou com você. Enquanto você estiver respirando, Ele ainda tem planos. Ele ainda tem propósito. Ele ainda tem uma missão para você cumprir. Não desista. Não desista da sua fé. Não desista de Deus. Porque Ele nunca, nunca mesmo vai desistir de você. O silêncio de Deus, às vezes, é a forma mais doce de dizer: eu ainda estou aqui. Agora eu quero saber de você. Essa história tocou seu coração? Você já passou por algo parecido? Deixe seu comentário aqui embaixo contando sua história. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhum testemunho de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus nunca abandona. Deixe sua curtida se essa mensagem abençoou sua vida. Que Deus te abençoe. E lembre-se, você nunca está sozinho.